parte dessas instruções da palavra de Deus sobre autoridade e submissão no casamento. Nós vimos na última reunião que eu compartilhei os versos 1 a 6 e hoje nós vamos considerar o verso 7 somente. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Bendito Deus, damos-te graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é luz, a entrada das Tuas Palavras confere luz, Senhor, aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Nós necessitamos, Senhor, da iluminação do nosso entendimento pela Tua Palavra. Rogamos que subjugue, Senhor, neste momento, todo preconceito, toda interpretação carnal e natural. Ó Senhor, e nos põe inteiramente ao dispor do Teu Santo Espírito. Ele é quem ensina bem. Ó Deus, e nós nos submetemos inteiramente a Ele, para que Ele cumpra em nós aquilo que Te apraz. Oramos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Momô leu aqui um verso do capítulo 37 de Salmos 37, ele leu alguns versículos. Eu queria só destacar um verso, que é o verso 3. Provavelmente na tua versão vai estar escrito assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Na versão interlinear, ou em outras versões em português, está escrito assim: confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra e alimenta-te da verdade. E alimenta-te da verdade. Eu conferi ali rapidamente no original e é isso mesmo. Alimenta-te da verdade. Nós precisamos, irmãos, conforme eu já venho falando aos irmãos, falei na reunião de varões, falei na última reunião que eu preguei, que nós precisamos realmente ter uma mentalidade bíblica e olhar para a vida, para nós mesmos, para todas as coisas, sob a ótica de Deus, sob a ótica da palavra de Deus. Esse assunto de sujeição, de submissão, de autoridade e submissão, é um assunto em que as pessoas divergem muito de entendimento. E muitas vezes a sua visão de mundo está maculada por ideais humanos. Então as pessoas olham para esse tema com esse filtro, ou com essa lente, olham com essa lente humana, humanística, com valores naturais, com tradições familiares, com filosofias humanas. Irmãos, isso tudo não serve para o crente. Nós estamos cativos à palavra de Deus. E não devemos ter interpretações tendenciosas que visam adaptar a palavra de Deus aos nossos ideais. Então, quando alguém diz: eu penso assim a respeito deste assunto,
se é um assunto que está muito bem estabelecido nas Escrituras, não cabe opinião. As opiniões são a causa das divisões. Amém? Por que há tanta divisão, mesmo entre o povo de Deus? Por causa de opiniões. Olha, vou falar uma coisa para vocês casados. Renda suas opiniões à palavra de Deus. Senão você nunca vai ter um casamento no modelo que Deus estabeleceu. E não há, irmãos, satisfação, felicidade ou alegria fora do padrão de Deus. Não há. Por isso que nós vemos tantos casamentos que estão um bagaço. Divisão, brigas, desentendimentos, esterilidade. Digo esterilidade no sentido de frutos para Deus. Não frutificam, não servem, porque estão fora do padrão das Escrituras. Nós somos cativos à palavra de Deus. Nós não somos autorizados a inovar. Salmo 25. Verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, ou os teus caminhos. É Deus que determina o caminho a seguir. É Deus que determina como que você deve se comportar, que direção tomar. A Bíblia diz que do homem, lá no Provérbios, do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então nós precisamos consultar o Senhor nesses assuntos, ou melhor, em todos os assuntos, especificamente nesse assunto, porque nós vamos tratar dele hoje. Guia-me na tua verdade. Amém? A verdade do Senhor, a sua palavra, é o nosso guia, é o nosso manual de instruções. Pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Todas. Misericórdia e verdade. Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então nós que somos da nova aliança, nós que temos uma aliança com o Senhor, nós devemos ser guiados pela sua palavra. Amém? Guiará os mansos em justiça, verso 9, e aos mansos ensinará o seu caminho. Agora, se nós somos como um cavalo bravo, que dá coices, como que o Senhor vai ensinar o seu caminho para nós? Nós temos que dizer sim, Senhor, a sua palavra. Amém? Posto isto, então, irmãos, vamos ao texto com esse coração de acolher a palavra de Deus e não inovar, não recalcitrar contra ela. Aqui nós vimos já na mensagem anterior, nós vimos que Deus estabeleceu uma ordem no universo e que nós devemos estar sujeitos a essa ordem. Caso contrário, seremos destruídos. Porque é assim que acontece com quem vai contra a ordem que Deus estabeleceu. Quem pode resistir ao Todo-Poderoso?
Na verdade, é uma tolice nós irmos contra o que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu uma ordem no universo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Essa ordem no universo é uma ordem, é uma cadeia de autoridade que Deus estabeleceu para que houvesse ordem. Nós vimos que onde não há ordem há caos. E quem está interessado no caos é o Satanás. É o ambiente dele. É o ambiente onde ele opera, onde ele trabalha. É o ambiente de caos, onde não há ordem. E Deus estabeleceu uma ordem no universo. O homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça de todo homem. E Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Então, se nós vamos contra essa ordem, nós estamos indo contra o próprio Deus. Isso é rebelião. Amém, irmãos? Amém. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, quando nós vamos contra a autoridade, nós vamos contra o próprio Deus. Então, se nós quisermos harmonia em nossos matrimônios, nós devemos estar olhando para a palavra de Deus e nos submetendo à ordem que Deus estabeleceu. Nós vimos também aqui que isso é necessário em todas as esferas do relacionamento humano. Entre cidadãos e governos, entre funcionários e patrões. Amém? Entre marido e mulher, e também entre irmãos, que nós vamos ver na próxima reunião que eu vou compartilhar. Tudo isso deve ser regido pela autoridade estabelecida por Deus. Nós temos visto também que o padrão de autoridade excelente é aquela que foi exercida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor de todo o universo. E Ele mostrou para nós o que é a autoridade que Deus aprova. Aquela autoridade servil e cheia de temor, que não é exercida egoisticamente para alcançar os seus objetivos, ou o seu prazer, ou a sua própria honra. Esta não é a autoridade que Deus estabeleceu. Mas quando nós nos submetemos à autoridade voluntariamente, nós estamos honrando o cabeça que é Cristo. Amém? Nós vimos aqui em relação às esposas, nós vimos na última reunião, que em nenhuma das vezes que nós lemos sobre autoridade e submissão nas Escrituras, isso implica em uma escala de importância. Não. Nós vimos pelas Escrituras e pela nossa própria experiência, nós que conhecemos o Senhor, que aquele que é o Senhor do universo se humilhou até ao sumo, a posição mais baixa. Isso quer dizer o que para nós? Que você estar sujeito a uma autoridade não significa que você tem menos importância, menos valor do que o outro. Aqui não é uma escala de valor ou de importância, mas é uma ordem que Deus estabeleceu, é um padrão que Deus estabeleceu para que houvesse ordem, para que houvesse harmonia, para que as coisas funcionem. É assim que Deus estabeleceu. Nós vimos que quando Pedro usa aqui no versículo 1, semelhantemente vós, mulheres, não quer dizer que as mulheres devem estar debaixo da autoridade como um servo ao seu Senhor. Essa palavra semelhantemente quer dizer que Pedro está tratando do mesmo assunto, que é semelhante a Cristo. Ele é o padrão.
Semelhantemente aqui não significa, portanto, que as mulheres se sujeitem a seus maridos como um escravo se submete ao seu senhor. Obviamente que não. E agora ele usa um outro termo, ele usa igualmente. Então quer dizer que igualmente os maridos devem se submeter às suas esposas. É isso? Irmãos, nós precisamos sempre atentar para a mente de Deus. Obviamente que nós não conhecemos, e é impossível, porque o seu entendimento é inescrutável, mas nós devemos conhecer o quanto se puder conhecer da mente de Deus. Obviamente que esse igualmente, aqui essa palavra, esse termo igualmente, não significa que as mulheres, que os homens, né, ele diz igualmente vós maridos, que os maridos devem igualmente se submeter às suas mulheres, que isso seria uma inversão daquilo que Deus estabeleceu versículos antes. Amém, irmãos? Então esse termo aqui, igualmente, significa também, ou continuando no mesmo assunto, que é o assunto da autoridade e submissão. Então aqui ele continua falando do mesmo assunto. E essas instruções que são dadas aos maridos, elas são dadas respeitando os mesmos princípios já estabelecidos nas Escrituras. Amém? Amém. Seguindo aqui, ele diz assim: igualmente vós maridos coabitai. Muitas pessoas interpretam essa palavra coabitar apenas no sentido da intimidade física. E não é. Obviamente que está incluído isso. Mas a palavra aqui coabitar significa simplesmente habitar junto. Viver junto. Viver a vida comum do lar. E tudo que isso implica. Não apenas a intimidade física, mas também a intimidade física e tudo mais que deve ser considerado quando duas pessoas unidas pelo matrimônio vivem juntas. Então esse é o sentido de coabitar. Mas ele diz que esse coabitar deve ser feito com entendimento, certo? Está escrito aí, coabitai com ela com entendimento, ou com conhecimento. Essa palavra traduzida por entendimento também é a palavra, ou melhor, é a palavra conhecimento, ou coabitar com ela com compreensão. Compreender o quê? Conhecer o quê? Coabitar com ela com conhecimento, ou com compreensão, ou com entendimento. Você tem que me compreender, porque eu sou assim mesmo. Será que é isso que a Escritura está dizendo? Irmãos, o conhecimento aqui é justamente o que eu estou falando desde o começo. Conhecer o que a Bíblia diz sobre o casamento. O que a Bíblia diz sobre as mulheres. O que a Bíblia diz sobre nós, maridos. Isto é coabitar com elas com entendimento ou com conhecimento. Nós precisamos conhecer, ter compreensão, ter entendimento do que a Bíblia diz sobre o casamento. Para que eu case com alguém e viva com a minha esposa, eu preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre o casamento. Eu preciso coabitar com ela com esse conhecimento. Por que hoje em dia o casamento está tão banalizado? Mesmo entre os crentes. Eu nem vou falar entre os descrentes, porque tem gente casando com árvore, com animais. Mas mesmo entre os crentes se banalizou o casamento, né? Nós estamos pior do que os
fariseus. Porque os fariseus ainda argumentaram com o Senhor se era lícito se divorciar por qualquer motivo. Hoje as pessoas se divorciam sem motivo algum. Né? Enjoou, o amor acabou. Qualquer motivo é motivo. Nem precisa haver motivo para o divórcio. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o casamento. Coabitar com ela, maridos coabitar com as suas esposas com conhecimento do que é o casamento. Primeiro nós temos que saber que Deus valoriza o casamento. E nós devemos valorizar o que Deus valoriza e desprezar o que Deus despreza. Amém? Nós não devemos ser imitadores de Deus como filhos amados? Então comece imitando Deus nos seus gostos, nas suas preferências, naquilo que apraz. Se apraz a Deus, também devo ter prazer nisso. Se Deus odeia, eu devo odiar também. Não é isso ser imitador de Deus? E Deus diz: eu odeio o divórcio. E aquele que encobre a sua violência, Deus odeia. Está lá em Malaquias. Deus não aprova o divórcio em nenhuma circunstância. O divórcio é concedido por causa da dureza dos corações. Sempre quando eu vou apacentar algum casal que quer se divorciar, eu faço essa pergunta: você é crente? Pergunto para os dois: você é crente mesmo? Sou crente, claro. Deus o livre, não ser crente. Creio em Jesus, amo Jesus. Então, para vocês, o divórcio não é uma opção. Porque a Bíblia diz que o divórcio é concedido por causa da dureza dos corações. Pode um crente ter o coração duro? Não, então não pode divorciar. Tem que se reconciliar, tem que perdoar e permanecer junto até que a morte o separe, ou até que o Senhor volte. Aí acabou o casamento, porque lá seremos como os anjos de Deus. Amém? Então, irmãos, maridos, é com essa mesa que vai ficar até o final. Amém? Coabitar com elas com entendimento. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter para viver junto com a sua esposa é conhecer os princípios e os propósitos de Deus para o casamento. Você sabe qual que é um outro propósito de Deus para o casamento que é negligenciado? É que o casamento tem que render glória a Deus. As pessoas casam por motivos egoístas, ou por motivos errados. Às vezes nem é egoísta, né? O egoísta fala assim: eu casei com ela porque ela me faz feliz. Egoísta. É bonitinho, é romântico, né? Tem coraçãozinho, tem florzinha, mas é egoísta. Aí aqueles mais altruístas vão dizer assim: eu estou casando para fazê-la feliz. É um pouco mais nobre, mas também não é o propósito de Deus. Ainda que está incluído, mas não é o principal. O principal no casamento é aquilo que está lá em 1 Coríntios: fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Amém? Tudo, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, casamento está incluído aí. Fazei tudo para a glória de Deus. Se o teu casamento não está sendo para a glória de Deus, ele não está cumprindo o propósito pelo qual Deus estabeleceu o casamento. Irmãos, pense no relacionamento entre Cristo e a igreja. Não é o padrão? Não é o que é lido em todo casamento, Efésios capítulo 5? Este é o padrão. E tem coisa que dá mais prazer ao nosso Senhor, ao nosso Deus, do que o seu casamento com a sua noiva? Hein,
Nós somos o prazer de Deus, a sua noiva. Então veja, o seu casamento, para ser um casamento aprovado por Deus, ele precisa observar este propósito. Tem que frutificar, tem que ser para a glória de Deus. Por mais que você tenha o objetivo de fazer sua esposa feliz, por mais que você seja satisfeito de estar com ela, não se encerra. O casamento deve ser para a glória de Deus, deve frutificar para Deus. Ele deve dar testemunho deste casamento superior, glorioso, que é de Cristo e a igreja. As pessoas têm que olhar para o teu casamento e ver Cristo e a igreja. Obviamente guardadas as proporções, mas esse é um padrão a se buscar. Amém? Outra coisa que é ter entendimento ou conhecimento para poder coabitar com a mulher é conhecer a mulher, ouvir a mulher. Eu sei que para um homem isso é uma coisa muito complicada, não é mesmo? As mulheres gostam muito daquele negócio chamado DR. Né? Geralmente os homens não têm paciência para ouvir. Mas é necessário ouvir a mulher. Como que você vai conhecer a mulher? Como que você vai coabitar com ela com conhecimento ou com entendimento, se você não ouve a mulher? Homem e mulher são muito diferentes. E essa diferença é uma diferença gloriosa. Foi Deus que estabeleceu. Para que houvesse complementaridade. Né? Quando dois iguais se juntam, isso aí é confusão, é bestialidade. Isso aí é coisa que Deus não aprovou. Deus detesta. Por isso que Deus fez homem e mulheres tão diferentes em papéis, em funções, para que houvesse complementaridade. Então o homem deve conhecer os desejos da mulher, as suas aspirações, os seus objetivos, as suas frustrações. Como que você pode amar e servir alguém que você não conhece? Você não conhece os gostos? Você não conhece o que traz tristeza para ela, o que traz alegria para ela? Como que pode coabitar com alguém que não se conhece? E esse conhecimento se dá ao longo do casamento. Né? Alguns acham que tem que conhecer e esgotar todo o conhecimento antes de casar. Alguns dizem assim: abre bem seus olhos antes de casar e depois fecha bem. Nós temos que casar com os olhos abertos e continuar com os olhos abertos, conhecendo o propósito de Deus, conhecendo o nosso cônjuge. Então, essa é uma palavra para os maridos. Maridos, coabitai com elas com entendimento ou com conhecimento. Procure conhecer a sua esposa. Ainda dá tempo, tá bom? Os que já passaram algumas décadas no tempo. Sabe por que, irmãos, que dá tempo? Porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todas as coisas. E ele vai te ajudar nesse conhecimento. Que você vai olhar para ela com a lente da palavra de Deus. Amém? Outra coisa. Além desse conhecimento dos anseios da mulher, os maridos devem conhecer também o ser da mulher. Não apenas os seus gostos, as preferências, as frustrações, mas também conhecer o ser da mulher. Conhecer que a mulher é o vaso mais fraco. Isso, obviamente, nós vamos ver um pouco mais para frente, que não significa valor, importância, dignidade. Vaso mais fraco é característica e tem a sua utilidade para Deus, como tudo que Ele fez. Tudo que Deus fez é com propósito, é com utilidade. Nada é à toa, nada é por acaso. Amém? Então o homem deve conhecer
A mulher na esfera física, na esfera emocional, na esfera espiritual, porque ela é diferente de você, homem. Ela é diferente em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E nós precisamos conhecer todos esses pontos. E ninguém melhor para nos ensinar do que as Escrituras. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como que é a mulher. E o homem também deve ter um conhecimento de si próprio. Ele deve conhecer quais são os seus papéis segundo as Escrituras. Isso é habitar com elas com entendimento. Conhecer a si próprio, conhecer a sua função, conhecer o seu papel no casamento, conhecer as diferenças entre homem e mulher. Amém? Então, se o marido buscar conhecer essas coisas e viver de acordo com esse conhecimento, veja, não é o que o mundo diz, irmãos. Nós precisamos realmente ter fazer uma higiene, uma purificação da nossa mente, renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem uma renovação da nossa mente, isso não é possível. Nós precisamos nos libertar de conceitos que nós herdamos dos nossos antepassados, que nós herdamos da sociedade, que nós herdamos das ideologias deste mundo. Temos que realmente ter uma libertação dessas coisas. Então, a condição para o casamento feliz, abençoado por Deus, é que o marido procure conhecer essas coisas. Procure conhecer o propósito de Deus para o casamento. Procure conhecer a sua esposa, física, emocional e espiritualmente. Precisa conhecer a alma da sua esposa, aquilo que a angustia, aquilo que a alegra. Isto é coabitar com ela com entendimento. E como conhecer, como obter esse conhecimento? Não é ouvindo dicas de coaches, de terapeutas na internet. Na internet tem um vasto cardápio, né, de porcariada para a gente perder tempo. Tem especialista em tudo. E todos os especialistas são catedráticos e conhecem tudo. Interessante que eles divergem em tudo. E todo mundo está com a razão. É uma confusão, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela não diverge em nada. Ela não é contraditória em nada. A palavra de Deus é certeira para guiar nossas vidas, para guiar nossos casamentos. Então nós alcançamos esse conhecimento pela palavra de Deus. Tanto você, marido, sozinho, se aplicando a ela, como um casal, buscando a palavra de Deus juntos. É assim que se busca o conhecimento. Veja aí no Salmo 119. Como a palavra é fonte de conhecimento. Salmo 119, versículo 130. A entrada das tuas palavras dá luz. Amém? Então deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, entrar na sua mente. A sua mente muitas vezes cauterizada já por conceitos mundanos sobre casamento. Deixa a palavra de Deus entrar e trazer luz. E segue dizendo assim: dá entendimento aos simples. Ah, mas eu não conheço de psicologia, não conheço de nada. Mas a palavra de Deus dá entendimento para os simples. Você não precisa de nada mais do que a palavra de Deus e da ação dela no seu coração para ser o marido que Deus planejou que você fosse.
palavra de Deus é toda suficiente. Salmo 19, que é um outro salmo de exaltação da palavra de Deus. Esse dia eu estava conversando com o Anderson, ele estava falando sobre a redenção da interpretação. Muitas vezes nós precisamos desse processo de redenção da interpretação bíblica. Porque, irmãos, as maiores heresias são extraídas das Escrituras. Da interpretação enviesada, do texto fora de contexto. Então se justifica as maiores aberrações das Escrituras. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Interessante isso, né? A palavra de Deus tem o poder de alegrar o coração. Olha, naturalmente falando, nós somos rebeldes aos mandamentos, certo? A nossa carne é contra a palavra de Deus. Por isso nós devemos ler a palavra de Deus contra nós. Por isso que a palavra de Deus, ela é ilustrada na Bíblia como um punhal, como uma faca de 2 gumes que corta, que faz divisão, que faz separação da alma do espírito, juntas e ligaduras, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim é a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus agir no seu coração. E olha só, por que aqui diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração? Quando nós, de maneira rebelde, nos voltamos contra os preceitos da palavra de Deus. Por exemplo, quando a mulher, toda mulher, tem na natureza dela um instinto de rebelião, como os homens também têm, que tem que ser submetida à palavra de Deus. Mas eu nunca vi uma mulher insubmissa feliz. Ainda que este seja a inclinação de toda mulher natural. Ela quer governar, ela quer estar acima. E as que conseguem isso são infelizes. Eu falo isso por observar a realidade. Não é porque me falaram. Eu vejo isso. Que as mulheres que não se submetem ao padrão das Escrituras são infelizes. Porque, irmãos, não há outro caminho para a bem-aventurança do que a obediência à palavra de Deus. Não há. E igualmente os maridos. Muitos maridos se acomodam e deixam que as mulheres governem seus lares. É o que se chama de banana, né? Eu também nunca vi um banana satisfeito. No fundo ele é um frustrado, se ele for um crente de verdade. Porque ele não está caminhando, não está executando o plano de Deus para o casamento. Então não há como essa pessoa ser realizada em Cristo. Amém? Então é pela palavra de Deus que se obtém o conhecimento. Não é por nenhuma outra fonte natural, mas é da palavra de Deus. E aqui ele diz, seguindo aqui o versículo em Pedro: coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Agora vamos considerar essa questão de vaso fraco. Vaso fraco é o vaso menos importante?
vaso menos digno? Vaso fraco é o vaso que tem menos importância para Deus? Geralmente, irmãos, os vasos mais fortes são os que recebem tarefas mais difíceis. Não é mesmo? O vaso forte é geralmente o vaso que você coloca um entulho, que aguenta o peso, que coloca os materiais mais vis, né? Sem entrar em detalhe. Enquanto que o vaso frágil é o vaso que você coloca a flor dentro, é o vaso que você coloca para enfeitar a sua estante. Então, vaso fraco não significa vaso menos importante. E olha, irmãos, é do caráter do nosso Deus dar mais honra ao mais fraco. Então, na verdade, eu creio que as mulheres estão em vantagem sobre nós homens. Porque Deus, se você olhar lá, o Sermão da Montanha, fala das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Os pobres e abatidos de espírito, os que choram, os que sofrem perseguição, os mansos. Tudo que a nossa visão natural é fraqueza, é fragilidade, é estar numa posição de vulnerabilidade. São esses que Deus tem especial apreço e cuidado. É vantagem ser vaso fraco, irmãs queridas. É vantagem. Então, se mantenha na posição que Deus te colocou. E homens, maridos, considerem essa palavra. A palavra de Deus está dizendo que a mulher é o vaso mais fraco e por isso deve ser dado honra à mulher. Amém? Há muitos textos aqui que eu poderia citar. Primeiro 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, que fala que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz que, em relação aos membros do corpo, os menos honrosos devem ser comidos com mais honras. Amém, irmãos? Amém. Então isso aqui é para cair por terra qualquer pensamento ou argumento de que a mulher é um vaso de menor importância. E outra, todos são vasos, tá, irmãos? A mulher é o vaso mais fraco, mas nós homens somos vasos, né? Até um jargão dos evangélicos, ei, vaso, né? Quando vai cumprimentar. Então, irmãos, aqui há uma ordem de Deus para os maridos, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Agora, uma coisa sobre dar honra. Irmãos, dar honra não significa inverter papéis. Tá bom? Amém? Amém. Muitos podem pensar equivocadamente assim, que dar honra à mulher é colocá-la num papel que Deus não colocou. Isso não é dar honra. Isso é inverter papéis. Isso é ir contra a ordem de Deus, que Deus estabeleceu no universo e aqui mais especificamente no casamento. Então, o marido abrir mão do seu papel e colocar a mulher naquele lugar, isso não é honra. Isso é pecado. Isso é estar contra a ordem de Deus. Em que consiste essa honra que os homens devem dar às mulheres? Como que você pode honrar sua esposa? Lembre-se, honrá-la não é transferir a tua responsabilidade para ela. Amém? Honrar a esposa, primeiro,
tem muito mais sensibilidade, como eu falei no começo, a mulher gosta de uma DR, gosta de discutir o relacionamento, não é mesmo? Então, uma maneira de honrar a mulher é com palavras amáveis, com palavras de incentivo, de apoio, tanto no particular como em público. Não há nenhum problema de você honrar a sua esposa publicamente com palavras, né? Obviamente que aqui se excetua aquelas condições que o casal quer parecer estar bem, e em público fica ali rasgando seda um para o outro, e em casa o pau quebra. Aqui não é esse sentido. Obviamente que você vai honrar a sua esposa maiormente no seu lar, com realidade. E não há nenhum problema disso sair de dentro de casa e você honrá-la publicamente, com palavras. Uma outra maneira de honrar a esposa é na hora de, quando vai se decidir sobre alguma coisa. Irmãos, não adianta você ser gentil com a esposa, ser um bom marido, ajudar a lavar a louça, ajudar a limpar a casa, ser provedor e tomar todas as decisões sozinhos. Isso não é governar. Muitos maridos acham que governar é decidir tudo sozinho. E isso não é bíblico. Nós aprendemos naquele curso de casais do MMI uma lição muito importante sobre tomar decisões. A maneira correta de tomarmos decisões é o marido e a mulher concordarem com a vontade de Deus. Não é aquele que tem o melhor argumento vence, ou não é aquele que usa aquele argumento já bem manjado, né? Eu sou o cabeça, então eu vou decidir. E você, mulher, né, se submeta. Isso não é governar. Veja na Bíblia, todos os governos que são bem-sucedidos foram aqueles que eram apenas representação do governo de Deus. Veja os reis de Israel. Veja qualquer outro líder bem-sucedido, era aquele líder que se submetia à vontade de Deus. Então é a vontade de Deus que deve prevalecer no seu lar, não a sua decisão do especialista. Aí alguns homens mais vamos dizer assim, abnegados, falam assim: não, mulher, você decide porque você conhece melhor esse assunto. Está se omitindo. Porque muitas vezes essa posição do homem é conveniente, porque se der lá na frente com os burros na água, você que decidiu. Não é assim? Cara, você que escolheu. Mulher que tu me deste, Senhor. Então, irmãos, os homens e as mulheres o homem deve honrar a sua mulher na hora de decidir qualquer coisa. Seja, por exemplo, no uso do tempo. Uma coisa muito importante hoje em dia. E nós vivemos dias estranhos, dias cada vez mais curtos, mais coisas para se fazer, e nós dedicamos pouco tempo para as coisas de Deus, para a família. Então nós precisamos, na hora de decidir sobre o tempo, honre sua esposa, ouça ela. Nós vamos ver depois que esse honrar a esposa não significa concordar com o pecado. Da mesma maneira da palavra dada às esposas em relação aos maridos, agora aos maridos em relação às esposas. Honrar não significa seguir na mesma toada do pecado. Isso está errado. Outra maneira, agora o bicho vai pegar, hein?
priorizar a esposa, outra maneira de honrar a esposa, é na hora de decidir sobre o uso da prata. Amém? Aí, ó, a Carla está falando ali, pensando alto. Alguns casais falam assim, bom, quando por exemplo, o marido e a mulher trabalham, você administra seu dinheiro, eu administro o meu. Vamos rachar aqui, aluguel meio, mercado meio. Esse é o padrão de Deus? Não. A casa só tem um caixa. Amém? Só tem um caixa. E quem governa esse caixa? Hã? Mas eu vi marido aí. Hã? Só se for o marido da igreja. Quem governa tudo, irmãos, é o Senhor. Amém? Esse caixa deve ser dirigido, governado por Deus. Nós somos mordomos, marido e mulher. Vocês são mordomos do Senhor. Tudo pertence a Ele. E tudo deve primeiro dar honra a Ele. Mas muitos maridos têm agido erradamente com suas esposas, não considerando elas na hora de dar destino ao dinheiro. Muitas irmãs têm mais encargo que seus maridos. Querem, por exemplo, honrar o Senhor com dízimos e ofertas. E o marido não tem fé para isso. Muitos maridos decidem comprar coisas sem considerar a mulher. Ora, onde está a honra que se deve à mulher como vaso mais fraco? Será que você deve dar honra a ela apenas no sentido da intimidade física, que é geralmente o sentido que as pessoas destacam nesse versículo? Você tem que dar honra à mulher como vaso mais fraco, ou seja, honrar a mulher na intimidade sexual. Ok? É bíblico, deve ser feito isso mesmo. Mas honrar a mulher em todos os aspectos. O marido não deve administrar o dinheiro sem considerar a sua esposa. Ela deve ter as suas necessidades atendidas. E olha, a mulher não tem necessidade só de comer e beber, não. Ela tem necessidades emocionais. E às vezes as emocionais custam dinheiro. Né? Uma boa visita ao cabeleireiro. Aí, Nancy, cadê a Nancy? Agora que eu ia fazer um beijão para ela. Às vezes, aquilo que nós julgamos como, nós homens, como bobagem, você é bonito por natureza, faz isso. Então, a mulher deve ser atendida. Eu não falei que o homem deve conhecer as necessidades emocionais da mulher. Isso é necessidade emocional. O que para você é uma bobagem, para ela é importante. Então, isso é dar honra para a mulher. Quando vai decidir a questão do tempo, a questão do dinheiro, nós devemos dar honra à mulher como vaso mais fraco. Isso é cuidar da mulher. Não é apenas ser um marido carinhoso fisicamente. Não é apenas ser um marido que ajuda nos cuidados da casa. Eu entendo, irmãos, que os maridos que ajudam as esposas a cuidar das casas, eu estava pensando nisso, né? Vou falar por mim, irmão. Vou falar por os demais irmãos, não para... Né? Eu sempre gostei de cozinhar, por exemplo. E eu ajudo a Raquel a cuidar da casa, claro, eu não faço tanto quanto ela. Mas se nós, maridos, ajudamos as esposas no cuidado da casa, e se nós de fato amamos elas, nós teremos mais tempo livre com elas.
verdade, nós estamos sendo egoístas mesmo, né? Pensando na gente. Mas é uma postura inteligente. Os maridos ajudarem as esposas, não apenas para elas não ficarem sobrecarregadas, mas também para que eles desfrutem de sua companhia. Muitos maridos pensam que a mulher deve assumir totalmente sozinha os cuidados da casa. Nisso nós também podemos honrar nossas esposas, ajudando elas no cuidado com a casa. Amém, irmãos? Agora, cuidado com as justificativas para pecar. Da mesma maneira que os homens, ao exigir das suas esposas a submissão, podem pecar nisso, pela exploração, pela humilhação. Da mesma maneira, os homens também podem encontrar nessa honra à mulher justificativa para pecar. Imagina que a mulher tenha uma concupiscência, tenha um pecado. Por exemplo, a mulher gosta de ostentar riqueza e o marido também tem. Então é conveniente para ele honrar a mulher nessa concupiscência dela. Então veja, nunca essa honra que é devida uns aos outros, nunca deve ser justificativa para o pecado. Da mesma maneira que a mulher sujeita ao marido, nunca deve usar da sujeição como justificativa para pecar. Ah, o meu marido me proibiu de orar, então eu vou orar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, sempre a honra, a submissão, ou qualquer outra coisa que nos é exigida da parte de Deus, nunca deve ser justificativa para pecar. Amém? Coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Então veja, muitos casos na Bíblia há de homens que, por ocasião da honra às mulheres, entraram em pecados de morte. Quem lembra de um aí? Amém? Ananias e Safira. Um exemplo clássico, rei Salomão. Quem foi que perverteu o coração delas para que adorassem aos ídolos? Nós vimos, né, até na última reunião que o Anderson compartilhou, nós vimos ali a idolatria dentro da casa de Davi. Muitas vezes, irmãos, os nossos ídolos são os nossos estilos de vida, que você não abre mão. Por exemplo, a avareza. A avareza, lá em Colossenses, fala que a avareza é idolatria. Muitos herdam a avareza dos seus pais e trazem para dentro do seu lar este ídolo e governam suas casas com base nesta idolatria. Os casamentos devem ser consagrados ao Senhor. Qual que é o ídolo que você está colocando na sua cama? Como Mical fez. Qualquer estilo de vida herdado, natural, que implique em pecado e coisas que nós cultivamos e agasalhamos no nosso coração, devem ser quebrados, irmãos, para que você governe bem a sua casa, de maneira a honrar a Deus. Muitos maridos têm o machismo como
padrão de vida. O Senhor é o nosso padrão de líder e de autoridade. Olhe para Ele. Maridos, olhe a liderança que o Senhor Jesus exerceu. Liderança servil. Nós nunca vemos o Senhor agindo com os seus liderados de maneira grosseira, de maneira ríspida, sem amor, sem compaixão, sem cuidado. Acabe também foi um que seguiu a sua mulher e foi um péssimo exemplo. Abraão também pisou na bola, seguindo ali o erro da sua mulher. Veja, nunca essa honra deve ser justificativa para pecar. Amém? E depois ele fala aqui que a mulher é o vaso mais fraco. Nós já tocamos nisso. Esse vaso mais fraco significa, primeira coisa, vaso mais fraco fisicamente. Amém? Isso é biológico, irmãos. Deus fez assim. A mulher fisicamente é mais fraca do que o homem. Tanto que antigamente, quando o mundo estava relativamente em ordem, os esportes eram divididos em mulheres e homens. Agora estão misturando os dois. Então, a mulher é o vaso mais fraco fisicamente. Então, obviamente que nós, homens, devemos ajudá-las e considerá-las mais fracas fisicamente. Em todo o nosso trato físico com elas, seja na intimidade, seja em casa, é natural que os homens carreguem mais sacolas quando vão no mercado. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que ficou muito bravo porque a esposa pediu para ele ajudar a carregar a sacola. Pensa se um homem desse não era para levar uma camaçada de pau. Outra coisa, a mulher é mais fraca no que diz respeito à autoridade. Veja, isso não significa, mais uma vez, a ressalva que ela é menor em dignidade, mas ela está debaixo de autoridade. Isso faz dela um vaso mais fraco. E uma outra razão pela qual a mulher é chamada de vaso mais fraco: as mulheres são mais fracas emocionalmente. Daí como a mulher chora mais a todo que o homem? Alguns homens são chorão, mais chorão, menino? Mas geralmente as mulheres choram mais. Às vezes a mulher está lá chorando, triste. Mas por que você está assim, mulher? Porque você não falou que me ama hoje. Não é assim? Elas são mais fracas emocionalmente. Por quê, irmãos? Porque Deus as fez assim. Amém? E tudo que Deus fez é bom. Amém, irmãos? Então é bom que elas sejam assim, que Deus as fez assim. Amém? E a nossa parte é cuidar delas. Então veja, é muita canalice dos homens se valerem da fragilidade da mulher para tirar proveito. Não é mesmo? Quantos homens abusam de suas mulheres porque elas são mais fracas emocionalmente? Quando um homem quer alguma coisa da mulher, ele mete aquele psicológico nela para convencê-la, porque ela é mais sensível emocionalmente. Então não tire proveito egoísta da fragilidade da mulher, mas use essa consciência da fragilidade da mulher para honrá-la mais. Amém, maridos? Amém, maridos? Amém.
palavra de Deus, irmãos. Colossenses 3:9. Estamos indo para o fim aqui. Sei que o cheiro da carne já está invadindo aqui. Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Mas nem irritado eu posso ficar? Não. Não pode. É o que está escrito, irmãos. Nós somos diferentes e nós temos que ter compreensão. Por isso que a Bíblia diz: coabitai com elas com compreensão. Então, nós maridos não devemos nos irritar contra elas. Isso é uma demonstração de amor. Eu sei que isso às vezes demora algumas décadas para a gente alcançar esse padrão. Mas aí, ó, maridos novos, né, como o Rafa, por exemplo, são privilegiados de estar ouvindo essa palavra, que já podem ir treinando desde o começo. Também o Daniel. Amém, irmãos? Honre a sua esposa como vaso mais fraco. Aqui também diz aqui, ó, para que fique bem claro que elas têm o mesmo valor. A Bíblia diz que elas são co-herdeiras da graça da vida, como sendo vós, maridos, os seus co-herdeiros da graça da vida. Ou seja, ela é tanto herdeira quanto você. Amém? Da graça da vida. Por isso ela deve ser tratada com dignidade e com honra. Uma outra coisa que está implícita no texto, quando chama a mulher de vaso, é que ela é vaso frágil e nós maridos também somos vasos. E o vaso é o que? É um instrumento útil na mão de Deus. Tanto a mulher, mesmo sendo mais frágil, ela tem utilidade, grande utilidade nas mãos de Deus. Amém? Lá em Provérbios fala sobre a doutrina da tua mãe, se me falha a memória, é esse termo, né? Fala ali para o filho, conselho para o filho, atentar para a doutrina da sua mãe. Então a mulher, a Bíblia fala que a mulher, ela é responsável pela edificação do seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. Então isso mostra que ela é um vaso útil, ainda que frágil. É um vaso usado por Deus na edificação do seu lar. Paulo, falando a Timóteo, destacou que ele, desde a sua meninice, sabia as Sagradas Escrituras. Quem ensinou para ele? O pai dele era grego. Quem ensinou? A sua avó e a sua mãe. Lloyd e Eunice. Então veja, irmãos, a mulher é tão importante quanto o homem na edificação. Obviamente cada um tem o seu papel, mas são igualmente importantes. Amém? E por fim ele fala assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, você tem que coabitar com a sua esposa com conhecimento, dando honra a ela como vaso mais fraco, considerando que ela é tanto herdeira quanto você, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui tem uma outra lição para nós. Deus dá tanto valor para um casamento bem ajustado, que Ele nos corrige, impedindo as nossas orações quando a coisa não vai bem lá na sua casa. Isso aqui é um aspecto da disciplina de Deus.
como o Pai amoroso que é. Né? Lá em Hebreus capítulo 12, nós vemos que Deus disciplina a todos os seus filhos. Se estamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Então veja, isso aqui é um aspecto da disciplina de Deus na vida do crente, e mostrando que Deus dá tanto valor a um casamento bem ajustado, segundo o modelo bíblico, onde a autoridade e a submissão são exercidas biblicamente, e se a coisa não vai bem, as orações são impedidas. Tanto a oração feita junto, como uma oração feita pelo marido separado. Porque aqui está dizendo, vós maridos, aqui é uma palavra do marido. Então o camarada pensa assim, né? Que o homem é bom para pensar essas coisas. Ele fala assim, bom, eu estou enguiçado com a minha mulher, eu vou orar sozinho. Porque se eu orar com ela, a oração está impedida. Mas sozinho está tranquilo. Não. As orações são impedidas, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não abençoa onde há divisão, onde há desentendimento, onde há uma postura contrária à vontade dele. Por isso, irmãos, que Deus estabeleceu isso, essa disciplina, orações impedidas para maridos que estão agindo em desacordo com a palavra de Deus em relação às suas esposas. Amém? Amém. Vamos orar então. Isso aí. Perdão de 3 dobras, não arrebente. Vamos orar. Pai Santo, nós te bendizemos pela tua palavra santa, eficaz, bendita, ó Deus, que foi liberada a nós nessa manhã. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê graça para cumprir a tua palavra. Não sejamos apenas ouvintes esquecidíssimos, mas fazedores da obra. Queremos atender àquilo que o Senhor tem nos requerido, Senhor, nesta manhã. Peço, Senhor, pelos meus irmãos, maridos, e por aqueles que serão um dia maridos, para que atentem para o padrão da tua palavra, para que exerçam essa autoridade amorosa e servil, conforme temos aprendido aqui. Que possamos, Senhor, coabitar com nossas esposas com conhecimento, dando honra a elas como vaso mais fraco, considerando que elas são herdeiras como nós, da graça divina. Pedimos em nome de Jesus. Amém.